Olá, turma. Iniciando a nossa segunda aula aí de envelhecimento e educação física, e o papel da educação física. Obrigado aí por estar acompanhando. A gente vai nessa segunda aula, depois de tentar elucidar aí definições de envelhecimento, a gente vai tentar entender o que está girando em torno da questão do envelhecimento. E para começar, a gente tem que entender, quando a gente pensa em envelhecimento, nessa questão multifatorial, em primeiro lugar, que ele pode ser acometido oriundo de fatores psicossociais, ambientais, estilo de vida, né? E o indivíduo pode, pode sofrer esse envelhecimento de forma multifatorial, né? A diferença, da interação do meu gene, com o ambiente, então a soma aí, na verdade, do genótipo com o ambiente vai dar o meu fenótipo, né? Então essa imagem é bem, eu não sei se eu já coloquei ela em alguma aula aí para vocês, mas ela é bem discorrida aí na mídia, sobre um motorista de caminhão que deixa claro aí para vocês, um lado do rosto tá bem mais envelhecido do que o outro, né? Porque era o lado que esse indivíduo tomava mais sol. Foi o lado da face do rosto que mais envelheceu, né? Então veja, aqui é um belo exemplo da gente diferenciar aí o genótipo do fenótipo, né? É uma mesma genética, obviamente, né? Dos dois lados. Porém, esse lado teve uma interação diferente com o ambiente. No caso aqui, o Sol, né? E o Sol causou esse envelhecimento mais precoce dessa região, dessa lateral do rosto desse indivíduo. Então, em função de uma interação diferente com o ambiente, a gente tem um exemplo aqui de um mesmo esquema genético, porém um lado do rosto aqui mais envelhecido, né? Então, isso leva a gente a concluir que o envelhecimento ele é extremamente dependente da interação com o ambiente desse indivíduo, né? Tá aqui o exemplo claro para gente, né? Então, da forma que eu estou interagindo com o ambiente e os respectivos estímulos que esse ambiente causa em mim, influencia lá no meu envelhecimento. Seja o envelhecimento da pele, seja o envelhecimento neurológico, enfim. E quando a gente vai para essa discussão, do envelhecimento, a gente tem que falar, é importante a gente falar das teorias do envelhecimento, né? Então, veja a complexidade do tema, que não existe uma teoria do envelhecimento, né? O envelhecimento acontece por causa deste motivo específico. Existem teorias flutuando, rodando aí no envelhecimento para tentar explicar, fisiologicamente dizendo, por que esse fenômeno ocorre. E aí muitos campos aí de pesquisa, por que isso ocorre e o que eu posso fazer para isso não ocorrer, né? A linha anti-aging, né? Que é do anti-envelhecimento, né? Dos alimentos, enfim, quanta coisa já surgiu hoje no âmbito aí de querer combater
o envelhecimento, né? E nessas teorias aí, a gente pode separar elas em sistêmicas e aleatórias ou estocásticas. E algumas dessas teorias vale a pena a gente discorrer, né? A gente não vai conseguir discorrer sobre todas elas, obviamente, até por suporte que a gente tem ainda na graduação. Muitas dessas teorias são um pouco mais aprofundadas, né? Mas a teoria da apoptose, por exemplo, né? Lembrando aí, para quem já viu ou para quem não lembra, a apoptose é a morte programada da minha célula, né? A gente sabe que a célula aí, se tudo correr normal, ela tem um tempo de vida e a morte dela está programada. Ela tem, ela tem aí a morte programada. E na teoria da apoptose, então, é uma teoria que tenta explicar que o envelhecimento ocorre em função de disfunções aí na apoptose. A dos telômeros, que eu já falei um pouquinho, já comentei um pouquinho em alguma aula sobre o comprimento dos meus telômeros lá, toda a questão genética, questões neuroendócrinas e imunológicas, metabólicas, né? Teorias da desdiferenciação, né? O que vem a ser a diferenciação, por exemplo, né? A diferenciação é a capacidade que o nosso corpo tem de, como diz o termo, diferenciar se aquela célula faz parte daquele grupo ou não, e se não fizer, por que ela está ali, e precisamos matar aquela célula, né, no processo de autofagia. E a teoria da desdiferenciação nada mais é do que a perda dessa capacidade de diferenciar organismos que não são da família daquela região ali, do meu organismo, do meu corpo. Então, essa perda dessa capacidade poderia levar a um processo de envelhecimento, né? A teoria do dano oxidativo e dos radicais livres, né? Que é uma teoria que a gente também vai falar com mais calma, mas só adiantando, o, o dano oxidativo, o estresse oxidativo, vem sendo pauta aí de muita discussão há muito tempo atrás, e de alimentos antioxidantes milagrosos, né, que vão prevenir o envelhecimento, vão retardar o envelhecimento, porque eu envelheço porque eu produzo radicais livres, e enfim, fazendo um paralelo lá com o maratonista, né, que falava-se, olha, o maratonista ele envelhece mais cedo do que outras pessoas, outros indivíduos, porque ele tem um estresse oxidativo e uma produção de radical livre maior, porque ele consome mais oxigênio, né? Sabendo que o consumo de oxigênio leva à produção do radical livre, ou seja, né, é impossível você não produzir radical livre. Mas o maratonista ele tem aquele aspecto muitas vezes de mais velho, porque ele produz muito radical livre, né? Então, falava-se isso, tudo bem? E a gente sabe que outros fatores podem influenciar, né? Esse envelhecimento que, no caso do maratonista que eu estou falando, era o envelhecimento da pele, né? Que comentava-se, né? Que é aquele aspecto da pele um pouco mais danificado, dava essa impressão do cara ser mais velho, né? E a gente sabe, por exemplo, que o sol influencia, como a gente viu naquela ilustração agora há pouco, o sol influencia no envelhecimento da minha pele. Então eu não posso dizer que esse envelhecimento precoce da pele está ligado ao estresse oxidativo só, né? Até porque o maratonista vai tomar mais sol, muitas vezes, do que o indivíduo normal dos treinos longos, da exposição ao sol dele é muito maior. E como eu falei, a gente tem todas essas teorias, né? E a gente tem
dois termos aí também girando em torno dessas teorias, e esses termos aí que eu já falei algumas vezes com vocês, que é o de senescência e senilidade, né? Quando eu penso em todas as teorias que a gente colocou aí, eu penso nesses dois termos, senescência e senilidade, em torno dessas teorias, né? A gente sabe aí que a senescência é o envelhecimento natural e seus consequentes declínios em diferentes áreas, né? Por exemplo, áreas metabólicas, a capacidade de regular a glicose, por exemplo, né? Eu sei que eu tenho isso com o envelhecimento normal. A senilidade já são patologias que a geriatria estuda, né? Que patologias comuns do envelhecimento, né? E já vem ser um envelhecimento acompanhado de patologias, né? E aí a gente, continuando aí uma ilustração aí de senescência e senilidade, do meu lado direito aqui, né? Só uma ilustração, obviamente, eu teria esse idoso com limitações funcionais, talvez já até fisiológicas, né, de alguns processos fisiológicos aí de regulação de pressão arterial, né, mas não doente, né. E eu tenho um idoso que tem esse comprometimento e tem todo esse declínio, mas já tem uma patologia, né. Então já pode ser um cardiopata, por exemplo, né. Então desse lado aqui, fica bem legal fazer essa comparação, né? Eu posso ter um sujeito que tem dificuldade aí em regular a pressão arterial em relação a quando ele era jovem, né? E desse lado aqui eu já tenho um hipertenso grave, por exemplo, né? Aqui é um quadro de senilidade e aqui é um quadro de senescência, né? Mas é importante a gente deixar claro, né? Porque essa discussão é bem ampla. É bom a gente deixar claro que eles não estão separados, né? Um pode influenciar o outro, né? E a gente ainda não tem um consenso de quem influencia quem, né? Porque talvez a senescência torne o indivíduo mais susceptível a adquirir a senilidade, né? Então, quem influencia quem e como isso ocorre é uma discussão bem ampla. E falando aí do holograma multifatorial no envelhecimento, algumas teorias, né, e sistemas, aqui a gente tem sistemas e teorias, né, a gente vai tentar discorrer para vocês nessa disciplina, né, então, por ordem aí seria sistema imunológico, que a gente vai introduzir hoje, posteriormente cardiorrespiratório, né, o esquelético muscular, né? Então, o sistema cardiorrespiratório, o sistema esquelético, o sistema muscular são sistemas aí que não fazem parte de teorias do envelhecimento, né? Mas esses sistemas envelhecem, a gente vai descobrir como, quando, né? E principalmente de que forma o exercício pode auxiliar ou não, né? Sistema endócrino, e a teoria lá de diferenciação e apoptose, né? Vamos tentar discorrer um pouquinho sobre isso durante essa disciplina, tudo bem? E como eu falei, primeiro a gente vai olhar o sistema imunológico e a ideia é essa, né? É ver quais são as funções, o que ele faz e se o envelhecimento acomete esse sistema ou não, e se acometer, o que nós, pensando em exercício, né, primeiramente,
podemos fazer para combater o declínio desse sistema, né? Então, algumas perguntas que vêm quando a gente estuda a imunossenescência, né? Que é o envelhecimento do sistema imunológico. Quais alterações, né, eu terei no meu sistema imunológico quando eu envelhecer, né? E será que tem como cravar, né, a partir de quando isso pode acontecer, né? E o que o exercício poderia fazer, como eu falei agora um pouco antes, para tentar combater esse declínio, segurar essa curva de declínio, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente saber que o meu sistema imunológico está envolvido com o controle, né, de algumas funções, né? Ele combate a, a entrada aí ou a produção endógena aí de micro-organismos estranhos, né? Mas é importante a gente saber que a perda da homeostase, né, que pode acontecer e geralmente acontece no envelhecimento, ela vai me dar um quadro de redução de capacidade de me adaptar a agressões aí do meio interno e externo, me deixando mais susceptível a doenças, né? Não só a doenças, mas também, por exemplo, aí como eu coloquei, a infecções, né? Que nessa faixa etária aí, né, no caso do idoso, é um fator de muito risco à saúde, né? A questão da infecção, porque o meu sistema imunológico, né, não tendo força para combater uma infecção, ela pode aumentar, atingir um órgão, uma região e levar à morte desse indivíduo, né? E o sistema imunológico, frente a tudo isso, ele tem uma capacidade aí de reconhecer e reagir rapidamente, né, a esses fatores endógenos, internos e exógenos. É, e ele tem essa capacidade de reconhecer e reagir. Alta sensibilidade, né, e diversidade de defesa garante uma eficácia aí contra um monte de micro-organismos, além da memória imunológica, né? A memória imunológica é um fator importante, porque se eu adquirir aí um vírus, né? A gente está é um debate bem atual em função do Covid, né? Mas a memória imunológica, então, se eu adquirir um vírus agora, isso posteriormente, daqui 20 anos, e eu tiver contato com aquele mesmo específico tipo de vírus, né, eu terei defesa para combatê-lo, né? Então é como estamos falando em relação ao coronavírus, né? A doença não, por enquanto, ainda não tem cura, mas o meu corpo produz defesa, se o meu sistema imunológico estiver ok, né? Ele vai produzir defesa para combater aquele vírus, né? E posteriormente, quando eu entrar em contato com aquele vírus, eu já tenho um sistema para defender. Eu falo, professor, mas por que eu pego gripe então? Pelo menos vai uma vez por ano, não sei, né? Quem tem uma saúde muito em dia, um sistema imunológico muito bom. Porque toda hora a gente tem mutação aí de vírus e vírus diferentes, né, de gripe, e o teu corpo ainda não recebeu aquele e não produziu imunologia e defesa para aquele tipo específico de vírus, né? Então, esse quadro aqui de alta sensibilidade, né, diversidade, de tudo garantido, reconhecer e reagir rapidamente a todos esses fatores, acontece com o nosso sistema imunológico ok, né? Ah, mas e aí, né? O que pode acontecer, né, com a idade, né? Então, essa capacidade, né, de fatores internos e externos, toda essa harmonia de defesa,
E aí, ó que legal, né? Já entra algumas teorias lá que a gente vai falar bastante, né? Então, o estresse oxidativo, importante aqui, turma. E a teoria do encurtamento dos telômeros, tudo bem? Que a gente não dá para discorrer agora sobre essa teoria, mas tem a ver com a questão genética aí. E o estresse oxidativo, a produção de radicais livres, são hoje os principais fenômenos que explicam a senescência, a imunossenescência, né? Então, a diminuição do meu repertório imunológico relacionado à idade, a perda da minha eficácia do sistema mesmo, propriamente dito, né? Isso ocorre no sistema imunológico, principalmente pelo estresse oxidativo e encurtamento dos telômeros, né? Sobre o encurtamento dos telômeros, a gente vai falar na próxima aula, com mais detalhes, que a gente praticamente não viu, mas o estresse oxidativo a gente sabe que a produção de radical livre pelo próprio consumo de oxigênio e outros hábitos e interações com o ambiente. Esses dois eixos são os preditores, são quem explicam essa diminuição do repertório imunológico, tá? Relacionada à idade, né? E esse fenômeno de diminuição de repertório imunológico fica claro que é o quanto eu tenho de diversidade, né? Para combater qualquer micro-organismo estranho, endógeno ou exógeno, tá bem? Esse fenômeno leva esse nome aqui, senescência celular replicativa, né? Quando a gente vê esse termo, nada mais é do que a diminuição do repertório imunológico relacionado à idade, né? Então, a gente já viu hoje, né, algumas teorias aí que explicam o porquê que a gente envelhece, né? Divididas em sistêmicas ou aleatórias, né? Que surgiram aí mais recentemente. E passei para vocês os sistemas que a gente vai estar vendo no módulo. E hoje a gente viu o sistema imunológico participa aí, né? Está envolvido na função de capacidade de reconhecer e reagir rapidamente a fatores endógenos e exógenos, né? Ele tem uma alta sensibilidade e diversidade para garantir esse combate a milhares de micro-organismos, além da memória imunológica, que, como eu disse, um vírus que eu contraí há 10 anos atrás, se eu tiver contato com ele hoje, se o meu sistema imunológico estiver ok, eu terei respaldo aí para combatê-lo, né? E a gente viu que parece que o repertório imunológico, né, cai mesmo com a idade, né? Esse fenômeno tem o nome de senescência celular replicativa. E essa diminuição de repertório parece estar ligada ao encurtamento dos telômeros e ao estresse oxidativo. Então, para a próxima aula, a gente vai ver aí um pouquinho do encurtamento dos telômeros e continuar avaliando esse processo de envelhecimento do sistema imunológico. Tudo bem? Fico por aqui e muito obrigado por assistir.